Você já se permitiu ser iniciante em algo? Mas o que é esse algo? E quando se trata do seu trabalho, será que você ainda assim consegue ser iniciante? Vem com a gente nessa conversa maravilhosa para a gente descobrir um pouco mais sobre isso hoje. Eu sou a Cássia Helena, nutricionista especializada em comportamento alimentar e com escuta aprofundada para a parte clínica. E eu sou a Karina, especialista em gestão com olhada aprofundada em nutrição, comportamento e rotina. E esse é o podcast Entre Nutris. Sejam muito bem-vindos. Aqui a nossa proposta é conversar com vocês e entre nós duas também sobre a nutrição de uma forma mais leve, de um jeito bem descontraído. Então, pegando esse gancho inicial, né, de se permitir ser iniciante, eu acho que a gente tem dois pontos de vista complementares bem legais para trazer para o nosso público hoje, que é em relação ao nosso trabalho, acho que principalmente nessa área da nutrição, né? Então, você consegue, assim, visualizar essa experiência ou essa sensação de ser iniciante em algo e contar um pouquinho pra gente? Consigo, nossa, super. Até, inclusive, nessa parte de atendimento clínico, já fiz algumas simulações e eu lembro, assim, da minha sensação, até hoje, da primeira simulação que eu fiz, nesse sentido de prática clínica mesmo. E, nossa, eu fiquei muito nervosa. Muito nervosa porque eu sentia que eu não sabia fazer aquilo, por mais teoria que eu tivesse. Não tem jeito, assim, quando você se expõe na prática, você se sente muito mais insegura. Mas, ao mesmo tempo, é só treinando que a gente vai ganhando mais segurança, né? Tá. Então, eu sinto que na minha primeira experiência, assim, com essa parte de atendimento mesmo, eu queria fazer tudo muito perfeito. Então, queria acolher o meu paciente, eu queria resolver todos os problemas do meu paciente, eu queria que a minha consulta tivesse o tempo certinho que eu delimitei. Então, foi bem difícil sentir um pouco dessa pressão, assim. Mas, depois de um tempo e praticando cada vez mais, foi ficando um pouco mais fácil. Eu fui também me conhecendo um pouco melhor, entendendo o que funciona melhor pra mim. Eu acho que cada um tem o seu jeito individual de ser e nessa parte específica de atendimento, de atender também. Então, é um pouco disso, assim. Você se lembra como é que foi a tua primeira ou as suas primeiras experiências atendendo? Então, eu acho muito legal, porque quando eu olho para a tua prática, e acho que eu consegui acompanhar bem esse momento de transição, de você sair um pouquinho da teoria e para a prática, o que eu achei maravilhoso. Poucas vezes eu me lembrei de como era para mim, e é engraçado a gente falar sobre isso, porque se eu tento resgatar como que era lá no meu início, eu não tive essa parte prática enquanto eu ainda estava na teoria, enquanto eu ainda estava na faculdade. Fora ali atendimento ambulatorial, que fazia meio que parte, assim, da faculdade, e acho que foi a parte mais prática que eu tive, mas era diferente, porque acho que eu não tinha esse cuidado de pensar no acolhimento do paciente. Eu estava ali, muito nesse processo, assim, ouvindo queixa e pensando em solução, sabe como? Mais técnico, né? Isso. E aí, lá naquela época, eu já identificava que talvez eu tivesse que bater um papinho um pouco mais longo, assim, com o paciente. Mas, ao mesmo tempo, a gente não tinha tempo. Porque no regime ambulatorial também eram consultas bem mais curtas. A gente tinha que fazer, no máximo, 40 minutos. E quando a gente passava, enfim, tinha uma fila de espera enorme se formando lá atrás, né, fora do ambulatório. Então, eu acho que eu tentava, eu ficava muito nervosa e tentava só fechar a consulta em 40 minutos mesmo. Então, acho que alguns processos, assim, foram atropelados, tentando resgatar isso lá de trás, né? Mas quando eu me formei e fui de fato para atendimento, nossa, eu me sentia jogada, assim, no mar aberto, sabe como? Totalmente perdida, assim, do que fazer. Então, teve esse momento de insegurança também. Tá. E aí, você tá lá com o teu paciente, você tem que, ao menos, ali tentar exercitar aquilo que você minimamente aprendeu na faculdade, mas sem saber por onde começar, sabe? Eu acho que é bem engraçado porque a gente fala muito sobre isso, sobre a questão de mostrar segurança. Então, por dentro você pode estar, tipo, super nervosa, mas no fim das contas o que importa é o quanto você consegue se mostrar segura para o paciente, né? Então, claro que a gente tem que saber o nosso limite e não beirar a prepotência, enfim, né? Mas a gente também não pode ficar tudo assim, né? Ai,
Eu não sei, porque aí você não mostra profissionalismo, né? Então, até porque quem tá ali como profissional é você, mesmo que seja o início da carreira. Então, é muito assim, no sentido de também você se mostrar confiante, mesmo que por dentro você não esteja tanto, porque você sabe que aos pouquinhos na prática você vai melhorando. Cada consulta que você faz, uma coisinha diferente você vai conseguir aprimorar e tudo mais. Vai ganhando experiência, né? Exatamente. Você quer compartilhar com a gente alguma técnica que te ajudou a ir da teoria para essa parte prática? Depois eu troco também. Tá. Eu acho que uma coisa bem legal que, até aproveitando nessa questão do avanço da IA também, a tecnologia, uma coisa que eu descobri que a IA que eu usava na época também fazia, era conversar comigo com voz mesmo, né? Porque normalmente a gente digita lá e o retorno é sempre por texto, mas tem como ser por voz também. E aí eu meio que dava um contexto ali pra IA, tipo, eu quero simular um atendimento com uma paciente mulher que quer emagrecimento. Eu dava esse contexto básico, assim. E aí ele me trazia, enfim, do que ele imaginava lá, né? Que seria o contexto. E era isso, assim, eu chegava, oi fulana, tal, não sei o quê, enfim, ela simular, me respondia em tempo real ali, então eu conseguia controlar a minha gestão do tempo, conseguia ficar de olho ali, né, no tempo passando, então, se eu queria que a consulta tivesse mais ou menos uma duração de 1 hora, então eu conseguia ficar de olho nisso, eu conseguia pensar um pouco no que eu ia responder, claro que sempre tentando pensar que como se fosse uma pessoa mesmo, não do tipo, deixa eu pausar aqui 5 minutos para eu pensar no que eu vou responder. Não necessariamente assim, mas dava para sentir como que seria um pouco desse atendimento. Claro que é diferente, né, quando é uma pessoa de verdade ou uma IA, mas eu acho que me ajudou bastante a praticar e perder o medo um pouco, porque por mais que a gente sabe que não é uma pessoa de verdade, eu lembro que a primeira vez que eu fiz isso, sabendo que era uma IA, eu fiquei nervosa também. Não brinca. Fiquei nervosa e fiquei tipo, vamos. E aí aos Mas poucos... não por não ser real, e sim porque... Sim, justamente por parecer real. Entendi. E porque, enfim, a gente sabe que não é uma pessoa de verdade, não são dificuldades verdadeiras, mas tem aquele retorno da voz, né? Então, até eu falei, uma mulher, veio uma voz feminina, então você até começa a imaginar, e aí traz um contexto mesmo, tipo, ela contava, né, meu nome é tal, eu trabalho com isso, as minhas queixas são essas, minhas dificuldades são essas, aí quando você perguntava, tipo, faz sentido a gente trabalhar dessa forma? Aí ela respondia, eu acho que super faz, por causa disso, daquilo, então eu achei que me ajudou bastante a tirar um pouco esse medo, assim, inicial. De falar, né, o que eu vou perguntar. Quando você trouxe essa alternativa, na época eu me surpreendi, porque realmente a IA, ela pode ser trabalhada e utilizada a nosso favor. E era uma coisa que eu nunca tinha pensado. Então é muito legal ver até esses avanços tecnológicos vindo ao nosso favor. Sim. Primeiro para a gente ter um pouquinho mais de treinamento, experiência, postura e... desenvolver essa habilidade mesmo, porque é uma habilidade, então a gente precisa praticar. E é muito legal, porque eu lembro que no começo, antes das supervisões de caso, Karina fazendo um adendo, né? Karina faz supervisão de caso comigo. E eu lembro que, de fato, assim, parece que te auxiliou para quando você, de fato, foi para os teus primeiros atendimentos presenciais humanos mesmo. De saber minimamente o que esperar, né? O que perguntar. Exato. E acho que principalmente nesse sentido de manutenção do tempo, né? Manejo do teu tempo mesmo. Sim, isso foi uma grande dificuldade, porque isso a gente até conversou bastante na época, que eu tenho muito esse negócio de... E não só eu acredito que seja da nossa profissão mesmo, de querer resolver todas as dificuldades do paciente. Então, porque a gente, de fato, quer ajudar a pessoa. E aí, quando ela traz lá 30 queixas diferentes, você quer resolver todas. E aí uma coisa que você me ajudou muito a perceber é que, primeiro, não dá pra gente resolver tudo ao mesmo tempo. E também não precisa, porque pode ser um processo, acho que tem que ser até um processo. E eu acho que é uma habilidade a ser desenvolvida, a gente conseguir identificar qual é a prioridade naquele momento. Então, nisso você também me ajudou bastante, a questão de sempre relembrar por que o paciente te procurou. Então, é aquilo que a gente comentou também faz poucos dias.
Se chega um paciente que o objetivo dele é se alimentar melhor, e ele está numa situação de sobrepeso, mas não necessariamente ele quer emagrecer. Então a gente tem que se colocar no nosso lugar de respeitar o objetivo do paciente. Então é sempre se relembrar disso. Eu acho que isso facilita muito na gestão do tempo de consulta, porque senão você fica perdido, não é o que você quer para o paciente. Então isso eu acho que é importante. Sim, acho que até nesse exemplo, não é como se a gente jamais pudesse tocar no ponto do sobrepeso, mas o nosso ponto de partida é o objetivo ali de, nesse caso, melhorar a qualidade, né? E isso a gente só vai ter na prática. Então, eu acho que é uma coisa que talvez a gente tenha isso subentendido enquanto nutricionista, que todo paciente quer emagrecer. Nem todo paciente quer emagrecer. Às vezes ele pode ter obesidade em algum grau e tá falando que ele quer se organizar melhor ali na semana dele, planejamento, compras. E aí eu acho que é importante contextualizar isso. O nutricionista, ele bebe muito da fonte da medicina. E a medicina, ela prescreve medicações. Então, o nutricionista, ele tem intrínseco isso de prescrever uma dieta. E isso não é falha de caráter, é só como a gente aprendeu a construir a nossa profissão. Bebendo muito da fonte da medicina. Só que, quando você vai no médico e fala todas as tuas queixas, ele quer resolver todas as tuas queixas. Então, no contexto da medicina, isso faz todo sentido. Porque pode ser que o paciente não volte mais. Ele só vai voltar se ele estiver com dor, doente. Ele não vai ter esse acompanhamento. Já na nutrição, isso se difere. A gente quer ter esse acompanhamento justamente porque não vai dar para resolver tudo de uma vez. O paciente não vai dar conta. E tem até um termo para isso, que é o furor curante. A gente tem muito esse ímpeto de ir lá e resolver todas as queixas, todas as demandas. Mas se a gente pensa que o nosso objetivo também é acompanhar esse paciente, não só a curto, mas a médio e longo prazo, também faz sentido a gente priorizar, elencar ali, né? O que a gente vai ver primeiro. E o que a gente vai deixar ali como um objetivo secundário, guarda no bolso, guarda ali atrás do ouvido e vai indo, né? Perfeito. Então, acho que essa diferenciação, apesar de parecer meio boba a gente deixar isso explícito, é importante a gente lembrar. Porque se o nosso trabalho é de acompanhamento, precisa de fato ser um acompanhamento. Mas sabe que eu vejo que um grande problema disso é que pessoas, de forma geral, o público final, mas até os profissionais, tem muita gente que ainda enxerga a nutrição como a medicina. Que vai ser uma consulta única, que a pessoa vai receber um plano alimentar a prescrição, tchau. Né? A prescrição e tchau, acabou. Mas a gente acredita muito nessa questão do acompanhamento nutricional, então isso é uma coisa que tende a mudar também, principalmente com o avanço da tecnologia, canetas emagrecedoras, enfim, com todas essas mudanças que estão acontecendo, as pessoas estão vendo que não é assim também, há um plano alimentar, até porque também pensando no plano alimentar, não dá pra você seguir um plano alimentar o resto da sua vida, porque as coisas mudam, a situação muda. Então, nesse momento não tô gestante, mas em algum momento, por exemplo, eu estarei. E tuas necessidades vão mudar? Vão mudar, exatamente. Então, a gente precisa estar retornando, tendo esse acompanhamento de fato. Então, eu acho até engraçado que quando eu comento com as pessoas hoje, tipo, atendi lá, sob supervisão, já 3 vezes a mesma pessoa, em 3 meses. Daí eles ficam tipo, mas como assim? 3 vezes a mesma pessoa. Daí vem toda essa explicação, né, que é um acompanhamento e não tem como a gente resolver tudo de uma vez. Então eu acho que ter isso em mente linka muito com o que a gente tá conversando desde o começo do episódio, que é a questão da gestão do tempo, de você entender que não precisa abordar tudo de uma vez na primeira consulta. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo, exato. E eu percebi isso demais, assim, na primeira experiência, porque eu me perdi totalmente no tempo. E aí, conversando com você depois, a gente entendeu por que tinha acontecido aquilo. Porque eu falei, nossa, eu precisava resolver tudo ao mesmo tempo. Comecei a investigar coisas que naquele momento não era a prioridade. E eu falei, não, agora consigo seguir com o acompanhamento de fato e não só a consulta única. Mas eu acho que foi importante você passar por essa experiência, porque, como a gente falou, é uma habilidade que precisa ser treinada. E a gente precisa desse espaço para treinar. Pega muito no objetivo do episódio, que é o se permitir ser iniciante, em algo que eu não domino ou não domino ainda,
né, em técnicas que eu não conheço, habilidades que eu ainda não tenho. Então é importante a gente se permitir ser iniciante nesse processo, mas a gente também está nesse espaço de preceptoria, supervisão para isso. Então, eu não esperava que o teu primeiro atendimento prático fosse perfeito, entende? Mas eu acho que é muito disso que a gente comentou, né? De se permitir ser iniciante. Eu acho que a gente de forma geral tem essa sensação que não, desde o primeiro momento eu tenho que fazer perfeito. E até porque pensando que a gente teoricamente já sabe de tudo, na prática vai sair perfeito. E é uma cobrança muito grande, né? Uma pressão muito grande que a gente sente quando está iniciando alguma coisa. Então, eu acho que as pessoas, para qualquer coisa, não só a parte de consulta, né? Mas a gente tem essa dificuldade de se permitir fazer as coisas pela primeira vez, de errar e aprender com isso, de não se sentir um fracasso total, né? Exato. Eu acho que vai muito na linha do perfeccionismo, da autocobrança também. Total. Então, a gente está vivendo numa sociedade que estimula, né, essa autocobrança, essa questão da performance, que a gente já falou tantas outras vezes aqui no podcast também. Mas isso ressoa, isso esbarra. Então, acho que é legal a gente entender que tá tudo bem se eu me ver me cobrando por esse perfeccionismo, por essa performance, por essa execução perfeita. Mas também tá tudo bem eu ter esse espaço de troca para falar sobre isso e perceber que, opa, não é bem assim, tá tudo bem passar um pouquinho do tempo, tá tudo bem eu não saber o que perguntar. Até porque muitas vezes a resposta também choca e a gente não vai ter realmente um roteiro ali para tudo, né? Então a pessoa respondeu isso, então agora eu tenho que, né, falar aquilo. Na prática, a gente vai se surpreender muitas vezes. Até porque fica robótico também, né? Se você tem um roteiro, claro que um norte para sua consulta talvez seja interessante, mas um roteiro assim muito certinho, vai ficar aquelas consultas daquele profissional que só fica lá na frente do computador e não olha para o paciente, não olha, não acolhe, não escuta, que não é o profissional que a gente gostaria de ser, né? Então, muito bom. Até resgatando um pouquinho das minhas primeiras consultas, eu acho que tem uma diferenciação também, porque como eu falei, a minha experiência era nesse ramo ambulatorial, que era num ambiente hospitalar. É completamente diferente. Totalmente diferente. Claro, pode ser que os futuros nutris, ou por que não, já nutris que estejam nos assistindo, estejam nessa área clínica atendendo, por exemplo, num postinho de saúde, totalmente diferente. Mas, acho que o ponto aqui independente se é na área ambulatorial, hospitalar, se tem essa demanda clínica, já é o suficiente para a gente se sentir nesse espaço um pouco mais acolhedor e entre nutris, né, pra gente falar sobre isso, mas também entender que é técnica, né, e essa técnica eu só vou aprender, enfim, exercitando mesmo. Então, quando eu fui para a área clínica mesmo, esses medos ressurgiram, entende? Então, eu tava lá tentando ver, porque aí eu já não queria fazer a consulta em 40 minutos, porque o paciente tinha me pagado por 1 hora de atendimento. Então, é meio que nesse sentido de, que mais que eu vou perguntar? Como é que eu vou entreter ele aqui durante 1 hora? Que mais que eu posso fazer? Então, essas inseguranças também surgiram, mas por um outro lado, né? De, tá sobrando tempo. O que eu vou fazer agora? Então, isso também pode causar insegurança e é importante a gente entender que isso também pode acontecer. E da mesma forma dá para treinar, dá para praticar, dá para exercitar, para conseguir conduzir em 1 hora ou até 1 hora. Não que não possa passar também, mas é uma coisa que dá para falar, né? Comunicar bem claramente pro paciente, pelo menos na primeira consulta, no primeiro encontro, que pode ser que passe de 1 hora e tudo bem, né? Mas pensando ali numa média de atendimento hoje em dia, né? Sendo de 1 hora, eu também preciso ter essa tranquilidade de que eu não preciso ficar ali 1 hora ou que tá tudo bem passar um pouquinho, principalmente nos primeiros atendimentos. Um pouco de flexibilidade também, né? Isso. E vai depender muito do perfil do paciente também. Porque tem paciente que vai te responder de bate-pronto o que você perguntar
e não vai falar mais nada. Tem paciente que vai sair contando a vida inteira. Então, tudo é desafiador. Só que você só vai saber na hora que você tá lá atendendo. Porque cada paciente é de um jeito, até o jeito de falar, a personalidade, mas também as demandas, os objetivos. Então, não tem muito segredo. É aquilo que eu comentei. Eu acho que é ter um norte do tipo, é assim que eu quero conduzir a minha consulta. E ter flexibilidade também, porque pode ser que a pessoa comece a falar de um assunto completamente aleatório e de alguma forma, ainda assim acolhedora e fazendo a pessoa se sentir ouvida, mas de alguma forma você tem que resgatar para a alimentação, para o objetivo dela, sem necessariamente ser grossa ou tipo cortar a pessoa. Então tudo isso são habilidades que a gente vai desenvolvendo, mas é somente com a prática. É verdade. E acho que aí entra o se permitir ser iniciante também. Porque é como você falou, o paciente ele é dinâmico, né? Então pode ser que, vamos supor lá que eu sou do nicho do emagrecimento. Vão aparecer 80 situações diferentes do paciente que quer o emagrecimento. Total. E para isso eu vou ter que testar essas 80 vezes, entende? Então, nem sempre o paciente que quer o objetivo, por exemplo, do emagrecimento, vai ter o mesmo perfil. Exatamente. Vai ter as mesmas habilidades, as mesmas técnicas, o mesmo repertório, o mesmo nível de entendimento, o mesmo nível de mudança de hábito, de comportamento. Então, tudo isso eu só vou conseguir na prática mesmo. É verdade. E, Ká, você lembra dessa transição entre o se permitir ser iniciante e se sentir um pouco mais segura? Bom, contextualizando também, né, para quem tá nos ouvindo, eu acompanhei algumas consultas da Ká e na época foi tudo muito novo para mim, então tanto de fato estar ali acompanhando algo que para mim era só teoria, e ver na prática como funcionava foi incrível, mas também da abordagem que pra mim era novidade também. Então foi tudo muito novo e foi incrível. E assim, aos poucos, e tudo era tipo, eu ficava, cara, mas como que você pensou em falar isso, né? Assim, nossa, isso é uma solução que eu nunca teria pensado e tudo mais. E eu acho que nesse momento, pra mim, foi o início de tudo, assim. Foi tipo, nossa, né, um universo novo. E aí, aos pouquinhos, a gente também trocando bastante ideia, eu te perguntando, por que você perguntou isso? Por que você pensou nisso? Eu, às vezes, até trazendo uma perspectiva também diferente, porque apesar da gente ser muito parecida, a gente também é muito complementar, então tem algumas coisas que eu sou muito mais pragmática, e eu ficava, mas por que você não coloca uma ferramenta aí pra essa pessoa preencher? E você ficava, não, mas é que, às vezes, nesse momento não seria interessante, ou então, tipo, com essa pessoa não seria tão interessante. Então, a gente teve muita troca nesse sentido. E aí você ainda se sentia iniciante? Sim, total. Que foi na época do nosso estágio, né? E tudo pra mim era uma novidade, assim. Aí, aos pouquinhos, quando você foi me ajudando também a entender como que eu poderia ser eu, porque acho que no começo eu ficava assim, nossa, tudo incrível, eu quero ser assim. Só que a gente tem que entender que nós somos pessoas diferentes. Um outro perfil. Outro perfil, exato. Então, eu ficava assim, né, pra você, eu não sei se você lembra, mas eu ficava... como que eu posso ser acolhedora, mas ainda assim continuar sendo eu, que sou mais da ferramenta, mais, né, assim... Pragmática mesmo. E daí você tentava me explicar e tal, mas eu acho que é muito na prática mesmo que eu fui entendendo como que eu sou de verdade, como que eu quero que meu atendimento seja. Então, acho que a virada de chave entre eu me sentir iniciante e realmente me sentir mais confortável foi quando eu comecei a praticar de fato. Então, desde praticando com a IA, também praticando com você, praticando com os nossos pacientes de supervisão. E eu acho que a cada consulta que eu atendo e ali com o meu paciente, eu aprendo algo diferente tanto sobre o atendimento em si, mas também sobre mim. Então eu penso, é que assim, tem essa questão da autocobrança também alta aí, né? Mas toda vez que eu saio da consulta eu fico tipo, ai, foi bom, mas... faltou isso e aquilo, poderia ser melhor nisso e tal. E apesar de, às vezes, isso ser um pouco negativo, porque é autocobrança, às vezes, excessiva, mas também isso me faz refinar um pouco mais o meu processo e a minha consulta, de fato, para que no futuro eu consiga ser cada vez melhor. E eu considero isso bom. Pelo menos está sendo bom até então. Então, eu acho que foi muito isso. Parece ser um pouco repetitivo, mas eu acho que é mesmo a questão de você sair da teoria e ir para a prática. Porque isso faz total diferença. É o que a gente já comentou no episódio inteiro. De você
praticar com pessoas reais, isso é o mais, assim, valioso. Porque a pessoa real, claro que tem essa questão da responsabilidade também. Então, tipo, cara, uma pessoa que tem dificuldades reais, que precisa de ajuda e que tá confiando no teu trabalho. Então, é uma responsabilidade. E a gente sempre quer fazer o nosso melhor para ajudar aquela pessoa. Então, às vezes, nesse início, você vai estar gastando um tempo muito maior ali para pensar nas estratégias, para pensar no plano alimentar. Mas eu acho que faz parte. Não é isso que vai tornar a gente um profissional pior. Porque a gente vê muitas coisas na rede social do tipo, entregar a dieta na hora, ou enfim, não, sabe, assim, pensando só na produtividade ali do profissional. Mas será que, enquanto a gente é iniciante, será que não vale a pena a gente gastar um pouquinho mais de tempo para pensar melhor no que a gente vai entregar para aquele paciente, qual que é a melhor estratégia ali que se aplica? Então, acho que é isso um pouco. Legal. Eu vejo similaridades e pontos diferentes também, porque, por exemplo, na época que eu me formei, como eu falei, né? A minha primeira experiência foi ambulatorial, era um ambulatório de dislipidemia. E ele era supervisionado pela professora da faculdade. Então, basicamente, vinha um paciente totalmente novo e que era difícil ele voltar, porque era muito nesse sentido médico mesmo. E a gente sabia que todos eles tinham um perfil de dislipidemia. Então, era um pouco de praxe as orientações. E era mais esse sentido prescritivo mesmo. Olha, então a partir de hoje você vai começar a comer tanto disso e tanto daquilo e fazer isso. E querendo ou não, como era todo mundo com esse mesmo objetivo de controlar a dislipidemia, acabava se repetindo. Meio padrão, né? Isso. Então eu fiquei um semestre inteiro ao lado da professora, ouvindo. E aí, no momento mais pro final, assim, do semestre, ela falava, ok, então, por exemplo, hoje a agenda tá muito cheia, eu vou ficar num box, você vai ficar no outro. E você vai atender essa pessoa. E aí vinha aquela coisa nervoso. Tá, sozinha, sem você do lado, sem você validando ali. Porque, querendo ou não, ela já confiava, ela já sabia que eu tinha entendido. Ela foi me avaliando e me observando, me conduzindo também ao longo do semestre. Então, eu fiquei ali um bom tempo, né? Observando, falando, eu acho que podia fazer assim, acho que a gente podia passar uma receita tal. E como era todo mundo com o mesmo objetivo, isso meio que se repetia. E aí, por exemplo, no semestre seguinte, eu fui para um ambulatório esportivo. E aí eram alunos da faculdade, ou seja, um público totalmente diferente, uma idade totalmente diferente, nesse sentido de performance esportiva ou uma coisa um pouco mais estética, de ganho de massa muscular. Nossa, bem diferente do perfil anterior, né? Totalmente diferente. Mas aí era meio que aquilo, a gente tinha a teoria. Então, querendo ou não, em tese era só colocar a teoria em prática, mas para você ter uma ideia, foi a primeira vez que eu tive um contato com um paciente com transtorno alimentar. Porque era uma paciente, né, que estava no ambulatório com esse objetivo esportivo, mas que com certeza ela tinha ali sinais e sintomas de um transtorno alimentar. E aí a gente se deparou e falou, e agora? O que a gente faz? Então, a gente já tinha uma experiência um pouco maior, eu e os outros alunos, né, colegas. A gente foi falar com a professora de, olha, o que a gente faz nesse caso? E ela falou, realmente, a gente vai ter que pensar, porque não é o comum. Então, até para ela foi surpreendente, porque não era o perfil. E dando um spoiler, foi quando eu comecei a me interessar um pouco mais por essa área de transtorno alimentar. Porque era um universo totalmente novo. Se a gente passasse as mesmas condutas que a gente passava para os outros atletas, provavelmente seria um gatilho para o transtorno alimentar que ela tinha na época. Então, a gente teve que parar e pensar. E fazer basicamente isso que você falou, né, agora, sobre se debruçar um tempo, pensar no caso, estudar o caso. E realmente dedicar um tempo para falar o que eu vou fazer com esse paciente. Então, foi legal que o fator individualidade, ele foi posto à prova ali. Legal. Então, não era já mais o mesmo perfil. E é engraçado, porque como era atlética da faculdade, até apareciam os mesmos esportes. Mas para aquela paciente não ia dar certo. Então, a gente teve que parar para pensar. Se dedicar mais para esse caso em específico, né? Mas eu acho que isso é muito legal você trazer por conta dessa questão individual. Porque se a gente parar para pensar no cenário de hoje, como eu até comentei da IA. Cara, plano alimentar, a IA pega e faz. Dependendo do plano. Então, não que vai fazer muito bem, mas faz. Mas faz, exato. E
que vai diferenciar a gente como profissional daqui pra frente? Será que é só passar um plano alimentar padrão? Eu acho que não. Então, eu acho que o diferencial vai ser justamente esse olhar aprofundado sobre o caso em específico. E humano. E humano. Olhar humanizado. Total. Então, é muito importante. Às vezes, a gente acha que a produtividade... E, claro, vai depender do perfil, né, que você, profissional, quer ser ou é. Mas a gente acha que essa questão de produtividade, atender mais paciente e tal, em menos tempo, entregar dieta na hora e meio que, tipo, se livrar do paciente o quanto antes... é o melhor, mas será que é mesmo? Será até que ponto, até né? que ponto? Exatamente. Claro que vai depender do profissional que você quer ser, mas pensando na nossa linha de trabalho, não é o que a gente acredita. Então, é bem legal que ver essa diferença. Então, você veio de um ambiente em que você entregava meio que um padrãozinho. Na hora. Para um caso mais difícil que vocês tiveram que, acho que com essa paciente vai ter que ser diferente. Então, legal. Estudar e se debruçar e pensar em possibilidades. Exato. Mas sabe que eu também achei muito legal que você comentou dessa questão de validação. Que essa insegurança de não ter alguém para validar o que você está fazendo. Então, eu sinto que nós, como estudantes ou até recém-formados, a gente tem muito essa dor de querer validar tudo. Então, tipo, eu tô fazendo certo? Será que é assim mesmo? O que você faria no meu lugar? É um pouco desse medo mesmo de estar fazendo as coisas certas. E eu acho que isso, de uma certa forma, também pode ser positivo, porque mostra que você se importa. Porque se você não se importasse, tipo, a conduta que você pensou ali é o que você vai carregar. Qualquer coisa serve. Qualquer coisa serve, exatamente. Mas ter uma pessoa com quem você possa contar, e não necessariamente para validar tudo, mas uma pessoa para você tirar uma dúvida, para você trocar uma ideia, isso é muito valioso. Então, eu acho que desde a nossa época do estágio, eu sempre te falei, né, que ter essa troca era o mais incrível, assim, de poder perguntar por que você pensou naquilo, ou perguntar, será que se eu fizesse isso, daria certo? O que você acha? Tô com dificuldade de montar uma estratégia aqui para essa pessoa, o que você faria? E eu acho que isso é o mais incrível, e não só para recém-formados, mas também para profissionais já formados há muito tempo. Eu tenho certeza que você já pegou algum caso difícil, ou até mesmo que você naquele momento não estava com cabeça para pensar naquilo e gostaria de ter tido alguém ali para, tipo, só para contar e trocar uma ideia. Então, eu acho legal isso. Vamos falar um pouquinho da boca pra fora. Vamos, eu tenho uma pergunta pra você, até resgatando isso que a gente tava falando agora, né? Se você já teve algum caso difícil, ou enfim, alguma situação específica que você sentiu que precisava de uma ajudinha, de uma troca de ideia, de uma supervisão de alguém, assim. Eu acho que é legal falar isso, porque por muito tempo eu atendi todos os transtornos alimentares. Só que tem alguns que, até pelo meu perfil, que é uma coisa que a gente falou no episódio também, eu me identifico mais de fazer o acompanhamento. Então, eu tive que perpassar por todos eles até entender qual que era o que eu me identificava mais. Mas, vira e mexe, aparecem alguns casos bem desafiadores. No sentido de complexidades, às vezes, de doenças psiquiátricas que eu não domino. Uso de medicação que eu não faço muita ideia para que serve, até nesse sentido de interação medicamentosa com os alimentos. Então, nesses casos um pouco mais cabeludos, eu procuro supervisão também, hoje em dia. Eu tenho alguns profissionais de confiança, que eu gosto muito do trabalho deles, me identifico assim com a conduta, o perfil. Então, de vez em quando, eu ainda consigo me colocar nesse lugar de iniciante e pedir ajuda. E é incrível, assim, maravilhoso. Legal. Eu me sinto... Não que eu me sinta iniciante, mas eu me sinto aprendendo de novo coisas que eu tô trabalhando ali no meu dia a dia. Por um olhar novo, uma perspectiva nova. Legal. Então, é muito legal. Legal. Eu acho legal você falar isso, porque acho que eu, como iniciante na carreira, tenho essa percepção de que pessoas que já estão no mercado de trabalho há muitos anos não têm mais insegurança. Eu acho que a gente, como papel de iniciante, assim, sente, eu preciso passar segurança, assim como uma pessoa que já está lá no mercado de trabalho há anos tem segurança de tudo. Então, eu queria te perguntar se você ainda tem alguma insegurança hoje em dia, no sentido de prática clínica mesmo. Acho que sempre surge uma ou outra. É aquilo que eu falei, quando é de algum caso específico,
eu mesma procuro supervisão para lidar um pouquinho com essas dúvidas. Mas vou dizer, insegurança, em algum momento, sempre aparece. Acho que hoje já não me domina mais, como era lá no começo, de prescrever ali, né, orientações para dislipidemia, para um paciente um pouquinho diferente do que eu estava atendendo no ambulatório. Não é a mesma insegurança, sabe? Mas eu sempre tento me colocar no lugar do paciente e ver até que ponto ele vai conseguir seguir as orientações, seguir o acompanhamento, se ele vai vincular. Então, tem sempre esse tipo de dúvidas que vira e mexe surgem. Porque a gente ainda tem essa questão de vou tentar dar o meu melhor. Então, eu acho que é mais esse sentido de vínculo. Tá, legal. Me surge, assim, de... Às vezes eu me identifico muito com o paciente, eu fico assim, será que ele vai vincular? Tomara. Porque eu quero que ele volte. É um perfil, né? Um caso tão legal. E vem ali esse friozinho na barriga de pensar. Até porque isso é uma coisa que não é uma insegurança técnica, né? Do tipo, eu não sei, sei lá, prescrever esse tipo de plano específico. É mais no sentido de específico de cada paciente, né? Então, ali, uma pessoa que você, sei lá, um caso mais difícil, que você não se identifica tanto também, deve ser, será que a pessoa vai seguir? Não é uma coisa que você tem como saber ou como se preparar, né? Então, acho que insegurança é normal em qualquer momento da carreira, talvez pelo menos um pouco, né? Verdade. Acho que a roupagem muda, mas em algum aspecto, em algum nível, continua ali, até porque isso é totalmente humano, né? A gente pode ter receio, a gente pode ter medo, a gente pode se sentir inseguro. E acho que é importante validar isso na gente mesmo. Então. Com certeza, total. Legal. E Ká, você comentou hoje ao longo do episódio sobre essa tua condução de tempo. Hoje em dia você já conseguiu superar essa insegurança? Consegui. Assim, admito que às vezes, é aquilo que eu falei, dependendo do paciente, às vezes ainda bate a insegurança, porque se o paciente é de falar mais, de contar mais detalhes da vida, que às vezes eu vejo que não é tão relevante naquele momento, eu ainda tenho um pouquinho de dificuldade de, resgatar ali pro objetivo principal. Porque eu nunca quero cortar o paciente de uma forma brusca e vamos voltar? Não dá pra ser assim, tem que acolher, escutar, enfim. Então, é um desafio ainda, mas antes, sei lá, aquela primeira experiência lá, estourou de 1h30 a consulta e nem tinha terminado ainda. Então, hoje as consultas já ficam em torno de 50 minutos, 1 hora. E é aquilo também, a gente está sempre controlando durante a consulta, olhando o relógio, tem um jeitinho, né, para fazer isso, mas a gente tem que estar sempre olhando também, até para entender se você já contemplou tudo que você gostaria, se você já tirou todas as dúvidas que você gostaria, e sempre pensar, para que eu estou perguntando isso? Eu vou usar essa informação para pensar em alguma estratégia para essa pessoa, ou eu só estou batendo papo? Porque, claro, tem que ter um quebra-gelo, bater papo, que às vezes você não vai usar pra nada, mas é um quebra-gelo. De forma geral, eu acredito que a maior parte da consulta tem que ser de informações que você vai usar de fato. Então, ainda é desafiador, principalmente acho que na primeira consulta, mas tá indo muito bem, assim. Então, acho que tem que ter um pouco de flexibilidade também, que é o que a gente comentou. Vai fazer a consulta em 1h05 minutos, 10 minutos, vou ficar nervosa? Não, então tá tudo bem também desapegar um pouco disso e até organizar a agenda de uma forma que, se passar um pouquinho, não vai ter um problema de atropelar o próximo paciente ou o teu próximo compromisso. Maravilhoso, muito bem. Eu acho que é isso, eu vejo, eu olho pra você e eu vejo muito mais segurança daquele lugar ali de iniciante, eu vejo isso, essa diferenciação em você mesmo. Eu te vejo muito mais pronta para qualquer caso, ainda que possam surgir inseguranças, porque faz parte. Faz parte, total. Mas eu vejo a tua postura, assim, muito mais profissional mesmo. E é incrível fazer parte disso e de ter essa troca com você também. Acho que eu aprendo muito também, né, de saber quais são as suas inseguranças e como elas são diferentes das minhas, né? Então, é muito valioso mesmo essa troca. Obrigada. E até trazendo esse gancho da troca, eu sinto que é justamente isso, assim, essa troca entre nutris, que nos traz outras perspectivas
e faz a gente enxergar de outra forma os casos, mesmo que já tenha anos de carreira, e num espaço onde a gente possa se abrir também e falar, gente, olha, eu aqui mesmo com anos de carreira, eu tô com dificuldade nesse caso. Ou então, eu tô iniciando, gente, eu não sei o que fazer com esse caso aqui, me ajudem. Esse é um espaço que a gente sente muita falta, sendo recém-formado, mas também, igual você comentou, né, anos de carreira e ainda assim, às vezes você busca uma supervisão com alguém que você confia e tudo mais. Então, a gente queria convidar também, estender o convite para quem está nos ouvindo, que principalmente os Nutris, né, a participar desse espaço de troca também, que é a nossa supervisão de casos clínicos, e é um espaço super seguro para a gente compartilhar as nossas inseguranças, os nossos medos, as dificuldades, e ter essa troca mesmo entre profissionais, sempre pensando no bem do nosso paciente e também no nosso crescimento profissional. Eu acho que a gente tem que se ajudar, tem espaço para todo mundo estar trabalhando, mesmo que seja, sei lá, o mesmo público. As nossas personalidades são diferentes, as nossas visões são diferentes, e por que não se complementar e se ajudar? Então, se vocês quiserem fazer parte, o link vai estar aqui na descrição também, vai estar tudo bem explicadinho lá, e a gente espera vocês lá. Eu acho que é importante, para a gente fechar esse assunto, a gente entender que a nossa profissão geralmente é muito solitária. E até um pouco competitiva, talvez. Então é bem isso que você falou, tem espaço para todo mundo atuar, tem espaço para a gente abarcar todos os nossos pacientes, independente do perfil. Mas talvez não tenha tanto espaço para a gente se permitir ser iniciante. Total. Então a supervisão, ela também é esse convite para a gente treinar e se complementar, se profissionalizar juntos, para a gente se permitir ser iniciante juntos, nesse espaço de supervisão que ainda não é tão comum na nutrição, mas que cada vez mais a gente quer que seja. Então, se esse convite chega com carinho aí para você, entre em contato com a gente, que a gente vai adorar ter essa troca com você também. Então tá bom, vamos brindar. Até a próxima! Até.